Se você já se perguntou sobre a relação entre a lei de Deus e a graça, ou se já ouviu alguém afirmar que obedecer aos mandamentos pode trazer maldição, então este vídeo é para você. Esse é um dos temas mais debatidos entre os cristãos, e muitas pessoas acabam confundindo o verdadeiro ensinamento da Bíblia sobre esse assunto. Talvez você já tenha lido Gálatas 3, versículo 10, onde o apóstolo Paulo declara: "Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las." Esse versículo levanta várias questões importantes. Será que Paulo está dizendo que obedecer a Deus é algo ruim? Estaria ele anulando a necessidade de seguir os mandamentos? Como podemos conciliar esse texto com outros que mostram a importância da lei? Além disso, se Deus nos deu sua lei, como poderia haver maldição para aqueles que a seguem? Não parece contraditório? Muitos cristãos interpretam essa passagem de formas diferentes, e algumas dessas interpretações acabam levando a confusões perigosas. Afinal, Jesus mesmo disse em Mateus 5, versículo 17: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir." Então, como podemos entender o ensinamento de Paulo em Gálatas, à luz das palavras do próprio Cristo? Será que ele está ensinando algo contrário ao que Jesus falou? A verdade é que a lei e a graça não são opostas, mas sim partes do mesmo plano de Deus para a humanidade. A lei revela o pecado e a graça nos oferece o meio de salvação. Mas se isso é verdade, então por que Paulo diz que há uma maldição associada à lei? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para entender o verdadeiro significado desse texto e descobrir como a lei e a graça trabalham juntas no plano da salvação. Fique comigo até o final, porque o que você aprenderá hoje pode transformar a sua forma de enxergar a relação entre obediência e fé, entre justiça e misericórdia. Vamos juntos desvendar esse mistério bíblico e entender o que realmente significa a maldição da lei. Para entendermos corretamente o que Paulo está ensinando em Gálatas 3, versículo 10, precisamos olhar para a origem dessa citação no Velho Testamento. Muitas vezes, ao lermos o Novo Testamento, esquecemos que os escritores, incluindo Paulo, baseavam seus argumentos na Torá e nos profetas. Eles não estavam criando algo novo, mas sim explicando e interpretando o que Deus já havia revelado anteriormente. Em Gálatas 3, versículo 10, Paulo declara: "Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las." Mas de onde vem essa afirmação? Paulo está citando Deuteronômio 27, versículo 26, que diz: "Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir." Esse versículo faz parte do discurso de Moisés ao povo de Israel, um momento crucial na história do povo hebreu. Esse discurso ficou conhecido como as 12 maldições, onde Moisés enumera consequências para aqueles que desobedecessem à lei de Deus. Ele estava advertindo o povo de Israel sobre a importância da obediência, deixando claro que aqueles que falhassem em cumprir os mandamentos estariam sob maldição. Aqui surge um detalhe muito interessante e fundamental para entendermos o argumento de Paulo. Há uma diferença importante entre o que Moisés escreveu em hebraico e a forma como Paulo cita esse texto, baseando-se na tradução grega da época, conhecida como Septuaginta. No texto hebraico original, Deuteronômio 27, versículo 26 declara que a maldição viria sobre aqueles que não confirmassem as palavras da lei. Mas, na tradução grega utilizada por Paulo, o texto diz que a maldição vem sobre aqueles que não permanecerem em todas as coisas da lei. Essa mudança sutil de palavras altera a forma como interpretamos o texto. A ideia de confirmar a lei pode ser entendida como dar testemunho dela, reconhecer sua autoridade e importância. Já permanecer em todas as coisas transmite a ideia de obediência absoluta e contínua a cada um dos mandamentos, sem falhar em nenhum ponto. Por que essa diferença é tão relevante? Porque reforça a linha de raciocínio de Paulo. Se alguém quer ser salvo pela lei,
precisa obedecer a tudo, sem nunca falhar. Mas isso é impossível para qualquer ser humano pecador. Essa distinção entre os textos hebraico e grego não muda a essência da mensagem, mas destaca um ponto crucial. A lei exige perfeição, e como nenhum ser humano pode cumpri-la perfeitamente, todos acabam caindo sob a maldição mencionada. Esse é o pano de fundo que nos ajudará a entender a argumentação de Paulo. Agora vamos aprofundar ainda mais esse estudo e ver como essa ideia se encaixa no restante do plano de Deus para a salvação da humanidade. Paulo está construindo um argumento extremamente poderoso e, para compreendê-lo totalmente, precisamos analisar o princípio da justiça pela lei e a condição humana diante dela. Desde o início, Deus entregou sua lei como um padrão perfeito de justiça. Ele queria que o seu povo seguisse esses mandamentos para viver uma vida santa e alinhada com a sua vontade. Mas a questão que Paulo levanta em Gálatas 3, versículo 10 é possível ser salvo simplesmente obedecendo à lei? A resposta, segundo Paulo, é clara. Se alguém quiser ser salvo pela obediência à lei, precisa segui-la perfeitamente, sem falhar em absolutamente nada. Isso significa que qualquer erro, por menor que seja, torna essa pessoa culpada de toda a lei. Tiago confirma essa verdade em Tiago 2, versículo 10, ao dizer: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Esse princípio é extremamente importante porque mostra que a lei não funciona como um sistema de pontos positivos e negativos, onde boas ações compensam as más. Pelo contrário, a lei exige obediência total e constante. Se alguém errar em um único mandamento, já estará condenado como se tivesse quebrado toda a lei. Isso levanta um grande problema para a humanidade. Nós somos pecadores. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado faz parte da nossa natureza. Romanos 3, versículo 23 declara: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecamos, e a lei exige obediência perfeita, então ninguém pode ser salvo por meio da lei. Isso significa que qualquer pessoa que tente buscar a salvação através da obediência à lei, na verdade, está se colocando sob maldição, porque sem a fé em Jesus e auxílio do Espírito Santo, sempre acaba falhando. Mas isso quer dizer que a lei é ruim? De jeito nenhum. A lei é santa, justa e boa. O problema não está na lei, mas sim na incapacidade do ser humano de cumpri-la perfeitamente desconectado de Jesus ou sem seu auxílio. Paulo esclarece esse ponto em Romanos 7, versículo 12, dizendo: De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, a lei não é uma maldição em si mesma. O que Paulo está nos ensinando é que a tentativa de buscar a salvação pela lei resulta em maldição, pois nenhum ser humano consegue cumpri-la integralmente sem a fé em Jesus. Isso nos leva a uma questão essencial. Se a lei não pode nos salvar, então qual é a solução? Como podemos ser justificados diante de Deus se somos pecadores incapazes de cumprir a lei? A resposta, você já sabe, está na fé em Cristo Jesus. Paulo ensina que somos justificados pela graça de Deus, mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Cristo viveu uma vida sem pecado e cumpriu perfeitamente a lei, nos dando exemplo de como ter uma vida em santidade e comunhão com o Pai. Ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos oferece a salvação como um dom gratuito. Isso significa que, embora a obediência à lei não possa nos salvar, aqueles que são salvos pela fé em Cristo demonstram sua fé por meio da obediência à lei de Deus, como Jesus fez quando esteve neste mundo. E ele mesmo disse em João 14, versículo 15, Se me amais, guardai os meus mandamentos. Podemos ver esse princípio refletido na vida de homens santos como Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Eles viveram em obediência a Deus, não como um meio de alcançar a salvação, mas como um resultado da fé e da graça divina em suas vidas. Eles, assim como nós, necessitaram da graça de Deus para serem salvos, e sua obediência era uma expressão do relacionamento que tinham com o Senhor. A lei continua sendo um guia para uma vida santa, mas não como meio de salvação. Em vez de tentarmos nos salvar por nossas próprias obras, somos chamados a confiar na graça de Cristo e, por amor a Ele, seguir seus mandamentos com alegria e gratidão. Muitas pessoas confundem esse conceito.
A maldição da lei não significa que a lei é ruim ou desnecessária. A Bíblia ensina que a lei de Deus é santa e perfeita. A maldição da lei é o fato de que, ao tentar ser salvo por meio dela, o ser humano só encontra condenação. A lei nos mostra o pecado, mas não tem poder para nos justificar. Paulo explica isso claramente em Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui chegamos ao ponto mais importante do Evangelho. Se até agora entendemos que a lei não pode nos salvar e que nenhum esforço humano é suficiente para pagar o preço do pecado, então surge a pergunta: como podemos ser justificados diante de Deus? A resposta está em Gálatas 3, versículo 13, onde Paulo declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este é o coração do plano da salvação. Jesus assumiu nosso lugar. Ele veio a este mundo, viveu uma vida sem pecado e cumpriu a lei perfeitamente. Porém, ao invés de desfrutar da recompensa da sua obediência, ele tomou sobre si a nossa maldição, sofrendo a penalidade que nós merecíamos ao morrer na cruz. Isso significa que a justiça de Cristo nos é dada como um presente. Não é algo que conquistamos por esforço próprio, mas algo que recebemos pela fé. Paulo reforça essa verdade poderosa em 2 Coríntios 5, versículo 21, quando diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que nunca pecou, se tornou pecado por nós, levando sobre si toda a condenação que estava destinada à humanidade. Em troca, ele nos dá sua justiça, permitindo que sejamos reconciliados com Deus. Isso é graça. Não somos salvos porque conseguimos obedecer perfeitamente à lei. Somos salvos porque Cristo obedeceu por nós e nos oferece sua justiça como um dom gratuito. E isso se encaixa perfeitamente com o ensino de Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é a nossa obediência que nos torna dignos da salvação, mas sim o sacrifício de Cristo. A lei nos mostra o que é certo e nos guia, mas somente Jesus pode nos justificar diante de Deus. Agora surge uma questão importante. Se somos salvos pela graça, então a obediência não tem mais valor? Ainda precisamos da lei? Se somos salvos pela graça, então a lei perdeu a sua utilidade? Podemos simplesmente ignorá-la e viver sem nenhuma orientação? De maneira nenhuma. Muitas pessoas, ao ouvirem que a salvação não vem das obras da lei, concluem erroneamente que a lei foi anulada ou que não tem mais relevância para os cristãos. Mas essa não é a verdade bíblica. A lei de Deus continua sendo um guia essencial para a vida dos salvos. Paulo mesmo cita os mandamentos no Novo Testamento, demonstrando que a lei continua tendo valor na vida do crente. Veja o que ele diz em Efésios 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui Paulo faz referência direta ao quinto mandamento do Decálogo. Se a lei tivesse sido anulada, por que ele ainda a mencionaria e a recomendaria aos cristãos? A resposta é simples. A lei nunca foi um meio de salvação, mas sempre foi um reflexo do caráter de Deus. Seu propósito é nos guiar na vida cristã e nos ajudar a viver segundo a vontade divina. Jesus mesmo disse em Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Isso significa que a obediência à lei é o resultado natural de uma vida transformada pela graça. Quando somos salvos, o Espírito Santo nos capacita a viver de maneira justa, e a lei nos orienta a moldar nossas atitudes conforme o caráter de Cristo. Veja o que João diz em 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, obedecer não deve ser visto como um peso ou um fardo, mas sim como uma resposta de amor e gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Então, qual é o propósito da lei para aqueles que já foram salvos pela fé?
Se não dependemos dela para obter a salvação, por que ainda devemos segui-la? A resposta está na própria Bíblia, e Paulo nos dá um princípio fundamental em 1 Timóteo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela a usa legitimamente. Essa afirmação de Paulo é muito importante, porque nos ensina que a lei tem um papel positivo quando é usada corretamente. Mas afinal, como devemos usá-la? A lei serve para 3 propósitos fundamentais na vida do cristão. 1. Nos mostrar o pecado. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei age como um espelho, revelando o pecado e mostrando nossa necessidade de um Salvador. Sem a lei, não teríamos um parâmetro para discernir entre o certo e o errado. Ela nos leva a reconhecer que não conseguimos atingir o padrão de Deus por nós mesmos e precisamos da graça de Cristo. 2. Proteger a sociedade. 1 Timóteo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. A lei não é apenas um guia pessoal, mas também um padrão moral para a sociedade. Se não houvesse mandamentos divinos, estabelecendo o certo e o errado, cada um viveria de acordo com sua própria vontade, resultando no caos. A lei de Deus ajuda a manter a ordem e a justiça, servindo como um alicerce moral para o mundo. 3. Nos guiar na vontade de Deus. João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. A lei também tem um papel essencial na vida daqueles que já foram salvos pela graça. Ela nos orienta para que possamos viver de forma agradável a Deus, nos ajudando a moldar nosso caráter ao caráter de Cristo. Mas aqui está o ponto mais importante. A obediência à lei não é um meio de salvação, mas sim um fruto da nossa transformação em Cristo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a operar em nossas vidas. Como resultado, começamos a desejar viver em conformidade com a vontade de Deus, e a lei nos ajuda a saber qual é essa vontade. É exatamente isso que João nos ensina em 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Portanto, obedecer à lei não é um fardo, mas uma resposta de amor ao nosso Senhor. Se compreendermos esse equilíbrio, saberemos que a lei e a graça não são opostas, mas sim complementares. Somos salvos pela graça, mas essa salvação nos leva a uma vida de obediência sincera. Se há alguém que pode nos ensinar o verdadeiro propósito da obediência, esse alguém é Jesus Cristo. Durante seu ministério na terra, ele demonstrou não apenas a importância da lei, mas também a forma correta de vivê-la. Em João 15, versículo 10, Jesus nos deixou um ensinamento claro sobre esse tema. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui Jesus nos mostra que a obediência não deve ser vista como um peso, mas como um sinal do nosso relacionamento com Deus. Guardar os mandamentos não é uma questão de obrigação ou medo, mas uma expressão de amor e comunhão com o Pai. A verdadeira obediência nasce do coração transformado, de alguém que compreendeu a graça de Deus e deseja viver conforme sua vontade. Obedecer não significa tentar alcançar a salvação, mas sim demonstrar que fomos alcançados por ela. Foi exatamente isso que Jesus viveu. Ele obedeceu plenamente à lei, não para provar seu valor, mas porque seu coração estava totalmente alinhado com Deus. Ele nos mostrou que a obediência à lei e a vida na graça caminham juntas, e que quem ama a Deus naturalmente deseja seguir seus mandamentos. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Como podemos viver essa obediência de forma genuína, sem cair no legalismo ou na ideia de que a lei foi abolida?
Chegamos ao final desta jornada de aprendizado e agora temos um entendimento mais claro sobre a relação entre lei e graça. Vimos que a lei de Deus não é um instrumento de salvação, mas sim um espelho que reflete a nossa condição pecaminosa. Ela nos mostra o caminho da justiça, mas não pode nos justificar. Compreendemos que ninguém pode alcançar a salvação por meio da obediência à lei. Paulo nos lembra em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que não precisamos mais viver tentando alcançar a justiça por nossos próprios méritos. Pela fé em Cristo, somos justificados e recebemos a sua justiça em nosso favor. Mas isso não significa que a lei perdeu seu valor. Pelo contrário, agora que somos salvos pela graça, a obediência se torna um fruto natural da nossa nova vida em Cristo. Como disse Jesus em João 14, versículo 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. A verdadeira obediência não vem do medo ou da obrigação, mas sim de um coração transformado pela comunhão com Deus. Quando entendemos o quanto fomos amados e redimidos, nossa resposta natural é querer viver segundo a vontade do Pai. Então, como podemos viver essa graça e essa obediência na prática? Primeiro, reconhecendo que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Segundo, permitindo que o Espírito Santo nos transforme diariamente, moldando nosso caráter ao de Jesus. Terceiro, vivendo em obediência não como um peso, mas como resultado de uma vida transformada pela comunhão e caminhada com o nosso Deus. Isso significa que a lei e a graça não são opostas, mas sim complementares. A lei nos ensina o caminho e a graça nos capacita a segui-lo. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa verdade, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. O que você aprendeu hoje? Que Deus te abençoe e que a sua graça te guie a uma vida de fé, amor e obediência sincera.